3. Dois homens e um camponês. Rossem é um desses mundos marginais, normalmente negligenciados na história galáctica, e que pouco se intromete na atenção de homens da miríade de planetas mais felizes. Nos últimos dias do Império Galáctico, uns poucos prisioneiros políticos tinham habitado suas vastidões, enquanto um observatório e uma pequena guarnição naval serviam para evitar o abandono completo. Mais tarde, nos piores dias da confusão, mesmo antes da época de Hari Seldon, o tipo mais fraco de homem, cansado das décadas periódicas de insegurança e perigo, farto de planetas saqueados e de uma sucessão fantasmagórica de imperadores efêmeros que abriam caminho para o trono por alguns poucos anos ruins e infrutíferos. Esses homens fugiram dos centros populosos e procuraram abrigo nos cantos vazios da galáxia. Ao longo das vastidões frias de Rossem, as vilas se apinham. O sol deles era uma pequena estrela fraca que preferia guardar os restos de calor para si mesma, enquanto a neve caía sobre o planeta durante 9 meses do ano. O resistente cereal nativo permanece dormente no solo durante esses meses nevados. Depois cresce e amadurece rápido, quase em pânico, quando a fraca radiação do sol eleva as temperaturas para quase 10 graus. Pequenos animais parecidos com cabras pastavam a relva, chutando a fina neve com pequenos pés de 3 cascos. Os homens de Rossem tinham, assim, o pão e o leite, e, quando conseguiam abrir mão de um animal, até a carne. As florestas escuras e sinistras que cobriam quase metade da região equatorial do planeta forneciam uma madeira pesada e com veio fino para as casas. Essa madeira, junto com certas peles e minerais, era boa até para exportação, e as naves do Império chegavam de tempos em tempos e traziam, em troca, máquinas agrícolas, aquecedores nucleares, até mesmo televisores. O último item não era absurdo, já que o longo inverno impunha uma hibernação solitária aos camponeses. A história imperial passava longe dos camponeses de Rossem. As naves de comércio podiam trazer notícias em jorros impacientes. Ocasionalmente, novos fugitivos chegavam, e em uma ocasião, um grupo relativamente grande chegou de uma vez e permaneceu. E esses, normalmente, traziam notícias da galáxia. Era então que os rossemitas ficavam sabendo de batalhas dramáticas e populações dizimadas, ou de imperadores tirânicos e vice-reis rebeldes. E eles suspiravam e sacudiam a cabeça, ajustavam as peles mais perto de seus rostos barbudos quando se sentavam nas praças das vilas sob o sol fraco e filosofavam sobre a maldade dos homens. Então, depois de um tempo, as naves comerciais pararam de chegar e a vida ficou mais complicada. Suprimentos de comida estrangeira, tabaco e máquinas pararam. Palavras vagas de fragmentos de transmissões da hiperbanda captadas em seus televisores traziam notícias cada vez mais perturbadoras. E, finalmente, eles souberam que Trantor tinha sido saqueada. A grande capital de toda a galáxia, o lar esplêndido, lendário, inacessível e incomparável dos imperadores, havia sido destruído, arruinado e levado à completa destruição. Era algo inconcebível e, para muitos dos camponeses de Rossem, enquanto aravam os seus campos, parecia realmente que o fim da galáxia estava próximo. Então, num dia não muito diferente dos demais, uma nave voltou a chegar. Os velhos de cada vida balançaram a cabeça com sabedoria e ergueram suas velhas pálpebras para sussurrar que assim tinha sido no tempo de seus pais. Mas não era a mesma coisa, na verdade. Essa nave não era imperial. A reluzente espaçonave e sol do Império tinha desaparecido da proa. Era um negócio estranho, feito dos restos de velhas naves, e os homens dentro dela chamavam a si mesmos de soldados de Finstrel. Os camponeses ficaram confusos. Nunca tinham ouvido falar em Finstrel, mas recebendo os soldados, mesmo assim, com a tradicional hospitalidade. Os recém-chegados perguntaram muitas coisas sobre a natureza do planeta. O número de habitantes, o número de cidades, uma palavra que os camponeses confundiram com vilas. O que confundiu todos os envolvidos, o tipo de economia e assim por diante. Outras naves vieram e proclamações foram feitas por toda parte de que Finstrel agora era o mundo governante,
que estações de coleta de impostos seriam estabelecidas em toda a faixa do Equador, a região habitada, que porcentagens de grãos e de peles, de acordo com certas fórmulas matemáticas, seriam coletadas anualmente. Os rossemitas piscaram solenemente, incertos do significado da palavra impostos. Quando chegou a época da coleta, muitos pagaram ou ficaram confusos enquanto os estrangeiros uniformizados carregavam o cereal colhido e as peles em grandes carros terrestres. Em vários lugares, camponeses indignados se juntaram e pegaram as velhas armas de caça, mas isso não deu em nada. Eles debandaram resmungando quando homens de Finstrel chegaram e, consternados, viram que a luta pela existência tinha endurecido um pouco mais. Mas um novo equilíbrio foi alcançado. O governador finstreliano vivia de forma austera na vila de Gentry, de onde todos os rossemitas foram expulsos. Ele e os oficiais sob sua direção eram estrangeiros que quase nunca impunham sua presença aos rossemitas. Os coletores de impostos, rossemitas empregados por Finstrel, vinham periodicamente, mas eram criaturas de hábito, e o camponês tinha aprendido a esconder os grãos, a levar o gado para a floresta e evitar melhorar muito sua cabana para não parecer ostensivamente próspero. Assim, com uma expressão indiferente, como se nada compreendesse, ele respondia a todas as perguntas sobre seus bens, apontando meramente para o que podia ser visto. Mesmo isso diminuiu em frequência e os impostos baixaram, quase como se Finstrel tivesse se cansado de extorquir centavos de um mundo desse tipo. O comércio cresceu, e talvez Finstrel achasse isso bem mais lucrativo. Os homens de Rossem não recebiam mais as criações finas do Império, mas até mesmo as máquinas e as comidas finstrelianas eram melhores que as nativas. E havia roupas para as mulheres de outras cores além do cinza da lã local, o que era algo importante. Então, mais uma vez, a história galáctica passou por eles pacificamente e os camponeses continuaram a arrancar a vida do solo duro. Narovi assoprou a barba enquanto saía de sua cabana. Os primeiros flocos de neve estavam se espalhando pelo chão duro e o céu estava nublado, sem brilho, um pouco cor-de-rosa. Ele olhou cuidadosamente para o alto e decidiu que não havia nenhuma tempestade séria à vista. Poderia viajar para Gentry sem problema e se livrar do excedente de grãos em troca da comida enlatada suficiente para enfrentar o inverno. Ele gritou para trás, em direção à porta aberta, apenas com uma pequena fresta para dar passagem à voz. "O tanque do carro está cheio, rapaz!" Uma voz gritou de dentro da casa e o filho mais velho de Narovi, com a barba rara e vermelha, ainda não completamente fechada, se juntou ao pai. "O carro", ele disse friamente, "está cheio e anda bem, a não ser pela má condição do eixo. E isso não é culpa minha. Eu já disse que ele precisa de um especialista." O velho se voltou e olhou seu filho de cima a baixo, projetando o queixo barbudo para frente. "E a culpa é minha? Onde e de que maneira vou conseguir um especialista? A colheita não foi pouca nos últimos 5 anos. Meus animais escaparam da peste? As peles surgem novas sozinhas?" "Narovi!" A bem conhecida voz vinda de dentro da cabana fez com que parasse no meio da frase. Ele resmungou. Bem, e agora sua mãe precisa se meter nos assuntos de pai e filho. Traga o carro e verifique se os reboques e estocagens estão bem presos." Ele juntou as mãos enluvadas e olhou para cima de novo. As nuvens ligeiramente avermelhadas estavam se juntando e o céu cinzento que aparecia entre as fendas não emanava nenhum calor. O sol estava escondido. Ele estava a ponto de desviar a vista quando viu algo e seu dedo apontou quase que automaticamente para o alto, enquanto a boca se abria em um grito, em total desprezo pelo ar frio. "Mulher!" ele gritou vigorosamente. "Velha, vem aqui!" Uma cabeça indignada apareceu na janela. Os olhos da mulher seguiram seu dedo, boca aberta. Com um grito, ela desceu as escadas de madeira, pegando, enquanto corria, um velho agasalho e lenço. Apareceu com um lenço amarrado às pressas, cobrindo sua cabeça e orelhas, e o agasalho sobre os ombros, falando baixinho. "É uma nave do espaço exterior." E Narovi comentou impaciente. "E o que mais poderia ser? Temos visitantes, velho. Visitantes."
A nave estava descendo lentamente para pousar no campo nevado na parte norte da fazenda de Narovi. Mas o que devemos fazer? Gritou a mulher. Podemos oferecer nossa hospitalidade a essa gente? Vamos oferecer o chão sujo de nossa casinha e os restos de comida da semana passada? Eles deveriam ir, então, para a casa dos nossos vizinhos? Narovi enrubesceu para além da roxidão causada pela temperatura baixa, enquanto seus braços, em sua cobertura lisa de peles, projetavam-se para a frente e agarravam os ombros fortes da mulher. Esposa de minha alma, ele ronronou. Você vai pegar as 2 cadeiras de nosso quarto e trazê-las para baixo. Vai pegar uma cria bem gorda e matá-la, cozinhar com tubérculos. Vai preparar um pão fresco. Agora eu vou receber esses homens poderosos do espaço exterior e... Ele fez uma pausa, colocou seu chapéu de lado e coçou a cabeça hesitante. Sim, vou trazer uma jarra de cereais fermentados. Uma bebida forte é sempre agradável. A boca da mulher tinha se mantido aberta durante esse discurso. Nada saía. E quando a confusão acabou, ela só conseguiu emitir um gemido agudo de discordância. Narovi levantou um dedo. Mulher, o que foi que os anciãos da vila disseram algumas noites atrás? Hã? Puxe pela memória. Os anciãos foram de fazenda em fazenda, eles próprios, imagine a importância disso, para nos pedir que, se qualquer nave do espaço exterior pousasse, eles fossem avisados imediatamente, por ordem do governador. E agora eu não vou aproveitar a oportunidade de ganhar as boas graças dos que estão no poder? Olha aquela nave. Já viu algo assim? Esses homens dos mundos exteriores são ricos, poderosos. O próprio governador manda mensagens tão urgentes sobre eles que os anciãos andam de fazenda em fazenda no frio. Talvez a mensagem seja enviada por toda a Rossei de que esses homens são esperados pelos senhores de Finstral. E é na minha fazenda que eles pousaram. Ele estava agitado e ansioso. A hospitalidade é apropriada agora. A menção de meu nome ao governador. Quanto poderemos ganhar? A mulher percebeu, de repente, o frio que estava sentindo por causa de suas roupas finas. Correu para a porta gritando por cima do ombro. Então, vá logo! Mas ela estava falando com um homem que já corria em direção ao segmento do horizonte no qual pousava a nave. Nem o frio, nem seus espaços inóspitos e vazios preocupavam o general Rampritcher. Nem a pobreza dos arredores, nem o camponês que transpirava. O que o incomodava era a questão da sabedoria de suas táticas. Ele e Shannis estavam sozinhos aqui. A nave deixada no espaço poderia se virar em circunstâncias normais, mas, mesmo assim, ele se sentia inseguro. Era Shannis, claro, o responsável pela jogada. Ele olhou para o jovem e pegou piscando alegremente para o vão por entre as peles, por onde os olhos e a boca de uma mulher apareceram por um instante. Shannis, ao menos, parecia completamente à vontade. Esse fato Pritchard saboreou com uma satisfação azeda. Seu jogo não tinha muito mais tempo para seguir exatamente como desejara. Mas, enquanto isso, os transmissores de pulso deles eram uma única conexão com a nave. E o camponês que os recebeu deu um grande sorriso e inclinou a cabeça várias vezes, dizendo numa voz pastosa cheia de respeito: Nobres senhores, anseio dizer-lhes que meu filho mais velho, um rapaz bom e valoroso a quem minha pobreza me impediu de educar como sua sabedoria merece, informou-me que os anciãos logo chegarão. Confio que sua estadia aqui tenha sido a mais prazerosa que minhas humildes posses poderiam tornar possível, porque sou muito pobre, apesar de ser um fazendeiro trabalhador, honesto e simples, como qualquer um pode confirmar. Anciãos? Disse Shannis rápido. Os chefes dessa região? Assim são, nobres senhores. E homens honestos e valorosos, todos eles, porque toda a nossa vida é conhecida em toda Rossei como um lugar justo e correto, apesar da vida dura e do lucro magro do campo e das florestas. Talvez possa mencionar os anciãos, nobres senhores, sobre o meu respeito e honra para com os viajantes, e isso possa fazer com que eles peçam um novo carro motorizado para nossa casa, já que o velho mal consegue rastejar e nossa sobrevivência depende do que resta dele. Ele olhou humilde e ansioso, e Rampritcher meneou a cabeça com condescendência própria do papel de nobres senhores outorgada a eles. Um relato da sua hospitalidade chegará aos ouvidos de seus anciãos.
Pritchard aproveitou os momentos seguintes de isolamento para falar com o aparente sonolento Stannis. Não estou particularmente feliz com esse encontro com os anciãos, ele disse. Pensou no assunto? Stannis pareceu surpreso. Não. O que o preocupa? Parece que temos coisas melhores a fazer do que chamar a atenção por aqui. Stannis falou apressadamente, em um tom de voz baixo e monótono. Pode ser necessário nos arriscarmos a chamar muito mais atenção em nossos próximos movimentos. Não vamos encontrar o tipo de homens que queremos, Pritchard. Simplesmente enfiando a mão numa sacola e puxando. Homens que governam por meio de truques da mente não precisam ser, necessariamente, os que estão obviamente no poder. Em primeiro lugar, os psicólogos da segunda fundação são, provavelmente, uma minoria muito pequena da população, assim como na sua própria primeira fundação, na qual os técnicos e os cientistas formavam uma minoria. Os habitantes comuns são provavelmente isso, gente comum. Os psicólogos podem até mesmo se esconder bem, e os homens nas aparentes posições de poder podem honestamente achar que são os verdadeiros senhores. Nossa solução para esse problema pode ser encontrada aqui, neste pedaço congelado de planeta. Não entendo isso, de nenhuma maneira. Por quê? Veja bem, é bastante óbvio. Finstram é provavelmente um mundo enorme, com milhões ou centenas de milhões. Como poderíamos identificar os psicólogos entre eles sendo capazes de formar o mulo de que localizamos a segunda fundação? Mas aqui, neste pequeno mundo camponês, um planeta dominado, todos os governantes finstralianos, nosso anfitrião nos informa, estão concentrados na vila central de Gentry. Pode haver somente algumas centenas deles, Pritchard, e entre eles deve ter um ou mais homens da segunda fundação. Chegaremos lá, no final, mas vamos nos encontrar com os anciãos primeiros. É um passo lógico. Eles se separaram quando o anfitrião barbudo voltou à sala, obviamente agitado. Nobres senhores, os anciãos estão chegando. Eu imploro mais uma vez que mencione uma palavra a meu favor. Ele quase se dobrou ao meio, num exagero de adulação. Certamente lembraremos de você, disse Stannis. Esses são os seus anciãos? Aparentemente eram. Estavam em 3. Um deles se aproximou inclinando a cabeça com respeito digno. Estamos honrados. O transporte já foi providenciado, respeitáveis senhores, e esperamos ter o prazer da companhia de vocês em nossa sala de reuniões.